telefone vibra. Era Kaia, minha irmã. Ela estava em pânico, falando alguma coisa do namorado dela, uma cama, uma espécie de porão. Ela implorou para ser salva, então a ligação caiu do nada. O que, de novo, minha irmã estava sempre pregando peças, o que me deixava furiosa. Eu sempre corria para ajudar ela e todas as vezes caía nas pegadinhas dela. Não vou ser enganada dessa vez. Eu liguei para ela de volta, mas ela não atendeu. Liguei umas 100 vezes. E se fosse sério dessa vez? Kaia era tão convincente, mas se fosse um trote de novo, eu simplesmente acabaria com ela. Eu estava indo procurar por ela, mas quando eu passei pelo quarto dela, eu percebi o notebook aberto na mesa. Lá tinha uma conversa dela com o Mitch na tela. Ah não, eles voltaram de novo. Ele escreveu que estava esperando ela na casa dele hoje e mandou o endereço. Aqui está você, irmã. 20 minutos depois eu estava na casa dele. Eu bati e a porta abriu na hora. E se isso fosse parte da brincadeira, afinal? Eu disse a ele que vim procurar minha irmã, mas Mitch hesitou e disse que não havia 2 dias. Isso era um pouco suspeito e eu estava preocupada. Vendo isso, Mitch sugeriu para procurarmos ela junto. Ele me convidou para entrar e pediu para esperar enquanto ele se trocava. Mitch morava em uma casa de estilo moderno. No primeiro andar estava o flat dele. Eu sentei na cama e olhei em volta. Lá haviam pôsteres de atletas, um videogame, fotos do Mitch com algumas crianças, nada especial. Só uma estranha alça saindo da parede. Então, eu notei a bolsa da Kaia. Bem, então isso definitivamente era uma brincadeira. Irmã, você não pode me enganar dessa vez. Eu precisava entrar na brincadeira com o Mitch. Quando ele voltou, eu disse para ele que provavelmente deveria chamar a polícia para o caso da minha irmã estar em perigo. Eu já tinha pego meu telefone quando... De repente, Mitch me pergunta se meu coração estava me dizendo alguma coisa. Afinal de contas, nós éramos irmãs e nós deveríamos ter algum tipo de conexão. Você tá de brincadeira? Mas eu entrei na brincadeira e disse que sentia que ela estava por perto. Mitch sorriu de um jeito estranho e disse que eu estava certa. Ele puxou a alça na parede e, de repente, a cama que eu estava sentada se abriu e eu caí. O que estava acontecendo? Eu caí em algum lugar e me machuquei. Que tipo de lugar é esse? Então, com um esforço, eu levantei e vi a Kaia. Ela estava completamente trêmula. Até que bem natural, mas estava na hora de acabar com essa brincadeira sem graça. Eu me recuperei e me gabei por já saber que era apenas mais uma das suas brincadeiras estúpidas e já ia chamar a polícia. Onde estava o meu telefone? Parece que ficou lá, caramba! Kaia começou a gritar que eu era uma idiota estúpida. Isso não era uma brincadeira. Ela e Mitch estavam brigados desde o mês passado e de repente ele a convidou. Kaia pensou que era uma reconciliação, mas de repente ele empurrou ela para o porão e ela estava sentada aqui havia 10 horas. Isso me pareceu estranho, mas lá tinha uma coisa que eu tinha certeza. Kaia sempre escolhe os idiotas. E esse especialmente me enfureceu. Uma vez ele tentou conduzir uma conversa educativa para que minha irmã e eu fôssemos mais gentis uma com a outra. Mitch realmente me incomodava. Ele era muito estranho. O tempo passou e a gente nem mesmo escutava o Mitch. Kaia de repente começou a chorar e eu fiquei preocupada. Ei, você é na verdade a mais velha aqui. Tem alguma ideia de como sair? Claro, então tudo dependia de mim de novo. Eu decidi olhar em volta. Através da luz que entrava por uma pequena janela perto do teto, eu pude ver que lá não tinha nada além de uma mesa velha e uma porta. Eu comecei a estudar a porta. Tinha uma fechadura parecida no meu quarto, que Kaia sempre destrancava com facilidade. Eu odiava isso, mas isso poderia nos salvar dessa vez. Kaia se animou um pouco. Tirou um grampo do cabelo e colocou na fechadura, mas ele dobrou na hora. Como você pode ser tão desastrado? Eu tentei descobrir o que fazer, mas Kaia fez com que fosse difícil pensar batendo o pé de nervoso, então eu tive uma ideia. Eu pedi para Kaia tirar os seus sapatos de saltos enormes e tentei abrir a fechadura com eles. Minha irmã assistia tudo em silêncio e não estava buscando ajuda. Ela disse que estava se sentindo mal. Deixa pra lá, quando sairmos mostro pra ela o que é se sentir mal. Fiquei nisso mais de 1 hora. Eu bati o mais forte que eu pude, não conseguia fazer nada. Eu sentei contra a parede e chorei baixinho. De repente, Kaia deu um pulo e disse que eu estava certa. Isso era tudo um trote. Mas ela estava cansada de ficar presa aqui e ela tinha se divertido bastante me vendo tentar sair. Ela tem um verdadeiro problema. Só um psicopata pensaria uma coisa dessas.
Kaia gritou para o Mitch abrir a porta. Isso tinha acabado, mas estava tudo em silêncio lá em cima. Ela começou a gritar a plenos pulmões e a bater na porta. Mas nada do Mitch aparecer para o resgate. De repente ouvimos passos lá em cima. Eu já queria sair e parar de falar com esse idiota para sempre. Então nós ouvimos o som de uma motosserra. Kaia estava em pânico e eu estava irritada com essa pegadinha prolongada. O que adianta continuar se eu já sabia a verdade? Kaia gritou pro Mitch abrir. A brincadeira tinha acabado. Matriz. Por quanto tempo mais? Mas Kaia estava soluçando de medo, repetindo que isso não deveria ser assim. Que Mitch deveria ter aberto a porta depois do sinal dela. Tá, vamos. Vai em frente com isso. Kaia ficou histérica. Eu acho que só a vi assim uma vez na minha vida. Quando o nosso pai... De repente uma fumaça começou a sair debaixo da porta. Que tipo de efeito especial é esse? Eu mudei meu olhar para Kaia e senti um crescente desconforto. Kaia tirou os brincos e tentou abrir a fechadura com as mãos trêmulas. Eu podia ouvir as vigas de madeira estalando com o fogo. E eu sabia pelo som que o fogo estava chegando no porão. Queimar em um cômodo trancado era meu pior pesadelo. Bem, mesmo isso sendo um trote, eu prefiro ser um ingênuo idiota do que não sobrar nada de nós. Eu tive medo só de pensar isso. Tinha que abrir a janela imediatamente, mas estava muito alto. Kaia sugeriu movermos a mesa, mas também era muito pesada. Nós tentamos movê-la e então... Kaia começou a tossir muito por causa da fumaça. Bagel, eu acho que estou desmaiando. Ela sussurrou. Bagel? Era assim que ela me chamava quando éramos crianças. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de que ela caísse, então eu fui até ela e Kaia me abraçou. Ela não tinha percebido que Mitch era um maníaco de verdade. Kaia falou sobre como ela era sozinha depois que nosso pai foi atropelado por um carro. Nossa mãe virou as atenções dela pra mim, porque eu era caçula e Kaia foi deixada sozinha com a própria dor. Ela sempre escolheu os caras fortes procurando apoio neles e então correu para um psicopata e ela também me arrastou para isso. Kaia tossiu de novo, ela estava piorando. Eu implorei para ela segurar só mais um pouquinho, mas eu sabia que não aconteceria um milagre. Minha irmã sussurrou baixinho que ela me amava e que ela sentia muito por tudo que aconteceu. Já fazia tanto tempo que ela não me falava algo assim. Por que agora, quando nós estávamos prestes a morrer? Respondi envolta em lágrimas que também a amava. A porta abriu e Mitch entrou, parecendo satisfeito. Mas o sorriso dele sumiu quando ele viu a Kaia deitada no meu colo quase inconsciente. Ele pegou ela e a carregou para fora do porão. Eu não entendia nada, mas eu segui ele. Quando minha irmã retomou a respiração, Mitch disse que ele sentia muito, mas... agora tinha tudo funcionado. Ele tinha conseguido nos unir. Acontece que ele ficou muito chateado com as nossas brigas, porque ele é irmão mais velho e sabe a importância de paz na família. Mas depois de tentativas fracassadas de nos convencer com conversas, ele percebeu que eu precisava agir de forma mais radical. E ele tinha todo um plano para nos intimidar, para que em uma situação extrema nos uníssemos e reconciliássemos. Ele pensou em tudo, o som da madeira queimando e da motosserra era gravação e a fumaça era efeito de uma máquina de fumaça. Ele conseguiu o que queria. Minha irmã e eu olhamos uma para a outra e sem falar nada, empurramos ele para dentro da cama e Kaia abaixou a alavanca. Agora nós estamos tomando chá na cozinha dele e eu estou feliz por finalmente encontrar uma amiga em minha irmã. Os gritos do Mitch estão vindo do porão, mas não nos incomodam em nada. Deixa ele lá sentado por umas horas pensando no que fez. Oi, meu nome é Christy e eu tenho 15 anos. Você já foi traída por pessoas queridas? Você poderia ter perdido sua liberdade por causa de algo que você não fez? Minha vida foi quase destruída por causa de mentiras e amor. Na minha infância, eu decidi que eu iria me tornar uma farmacêutica quando eu crescesse, para encontrar uma cura para o câncer e ninguém mais perderia seus entes queridos como eu perdi a minha avó. Ela era a pessoa mais próxima de mim e por causa dela sou uma excelente estudante. Assim eu passei para a universidade dos meus sonhos. Mas às vezes a minha amiga de infância, Verônica, me impede de cumprir o meu sonho. Eu estou sempre ciente de seus novos namorados, que ela muda como se trocasse de roupa. Isso realmente me irrita. Ela sempre tenta me apresentar alguém, mas eu não quero ninguém. Ela sabe o quanto é importante para mim estudar bem, mas ela ainda assim me irrita. Uma vez, Verônica me convidou para uma festa. É claro que eu recusei, mas ela insistiu e disse que eu precisava descansar.
Então eu concordei com a condição que eu não iria ficar até tarde. Claro, Verônica imediatamente encontrou um belo rapaz chamado Jacob e teve um caso com ele. Mas o que eu não esperava é que ela iria me fazer ficar com um amigo do cara bonito. Bob era muito persistente e eu não estava nada interessada nele. Ele tentou se aproximar de mim a noite toda e eu tentei ficar longe dele, sem sucesso. Eu não consegui ir para casa mais cedo porque Verônica ficava pedindo para ficar um pouco mais. Eu cheguei em casa tarde da noite, então é claro que eu me atrasei para a escola e perdi minha aula de química. Bem, obrigada, amiga. Você já se atrasou para a escola porque você festejou a noite toda? Daquele dia em diante, minha vida se tornou um completo pesadelo. Bob não largava do meu pé e ficava me chamando para sair. Claro, eu recusei, eu não precisava de um relacionamento. Mas ele parecia estar me perseguindo e me esperando em cada esquina. Ameacei chamar a polícia se ele não parasse de me seguir. Graças a Deus isso resolveu. Daquele dia em diante ele simplesmente desapareceu e tudo parecia estar bem, mas ele não era meu principal problema. Verônica perdeu completamente a cabeça com um novo amor e desistiu de estudar. Eu sempre tinha que cobrir seus erros e deixar ela colar de mim. E é claro que não durou muito tempo. Durante o teste, a senhora Leslie nos pegou e nos deu um 0 bem grande. Verônica por rolar e eu por ajudar. Eu sabia que esse casinho não ia fazer bem a ela. E nem a mim. Então, quando Verônica veio me visitar e disse que Jacob tinha terminado com ela e bloqueou ela em toda parte, eu tava feliz, sim. Finalmente ela ia parar de sofrer por causa de macho e começar a estudar. Eu disse a ela para não se preocupar que era melhor se preparar para o teste de química no dia seguinte. Espera, que teste? Verônica perguntou surpresa. Claro que ela não sabia sobre isso. Porque ela não tinha ido à escola direito nos últimos meses. Ela passava todo o seu tempo livre com Jacob e não estudando como eu fazia. Verônica endoidou e começou a chorar. E em vez de me preparar, eu passei a noite inteira acalmando e ouvindo ela falar sobre quão idiota e traidor Jacob era. Ela caiu no sono às vezes e eu torcia para que eu pudesse revisar o material. Mas ela imediatamente acordava e começava tudo de novo. Eu estava completamente destruída na parte da manhã. Não dormi a maior parte da noite e não tive tempo para revisar nada. Então eu tentei evitar Verônica. Eu não tinha nervo e nem força para confortá-la na escola também. Com estes pensamentos em mente, eu entrei na classe e dei de cara com ela lá. Bem, adeus teste. Mas graças a Deus ela não me incomodou e apenas pediu meu telefone. Ela queria ligar para Jacob pelo meu celular porque ele não atendia o número dela. Eu tava tão cansada dessa relação deles, mas quando vi o rosto dela manchado de lágrimas, eu concordei e dei meu celular. Eu não seria capaz de fazer esse teste com calma sabendo que minha amiga estava sofrendo tanto. Ela voltou alguns minutos depois, sorridente e radiante de alegria. Ela disse que deu tudo certo e eles até se encontraram no corredor. Jacob se desculpou por suas ações e ofereceu para começarem de novo. O celular foi devolvido para mim descarregado. Ela disse que desligou sozinho, embora eu tenha carregado ele a noite toda. Bem, tá tudo certo. Eu tava feliz por ela, mesmo que eu achasse a ideia de começar de novo com Jacob fosse terrível, eu não disse isso. Ela tava feliz, então eu também estava. Eu disse a ela para revisar o material antes do teste, mas ela não me escuta nunca. Ela disse que ficaria tudo bem e em seguida ela continuou pensando no namorado. Ela era tão descuidada. Senhora Leslie entrou e pediu a todos para ficarem prontos. E assim que o teste começou, eu ouvi o anúncio de evacuação da escola e o cancelamento de todas as classes. Fomos todos retirados da escola, o que significava que não haveria nenhum teste. Eu disse que ia ficar tudo bem, disse Verônica feliz. Eu tava em choque. Eu precisava desse teste porque só depois de passar nele eu poderia saber se eu ia participar na competição de química. Você já teve alguma evacuação de emergência na sua escola durante testes importantes? No dia seguinte, a polícia veio à minha casa e me levou para a delegacia. Tentei resistir de todas as formas possíveis e ler para eles meus direitos, mas tudo foi inútil. Eles nem me disseram por que eu estava lá. Eu estava pensando sobre todos os eventos que poderiam ter me levado para lá, mas na verdade era muito pior do que eu imaginava. Fui acusada de chamar a polícia do meu telefone por fazer uma falsa denúncia de uma bomba na escola, e disseram que essas piadas não desaparecem sem deixar vestígios.
Agora o esquadrão antibombas estava tentando descobrir se tinha uma bomba na escola ou se era apenas uma brincadeira. Mas em qualquer caso, eu era a principal pessoa envolvida no caso. Fiquei chocada. Eu não liguei pra ninguém, mas sim, eu dei meu telefone pra Verônica. Eu contei isso à polícia e minha amiga imediatamente foi chamada pra estação. Eu tinha afiançado ela tantas vezes que ela certamente podia explicar tudo, né? Mas em vez disso, ela começou a negar tudo e disse que ela só tinha ligado pro namorado do meu telefone porque o dela tinha desligado. É isso aí. Foi quando eu entendi tudo. Foi por isso que ela estava tão calma antes do teste. Ela não precisava de um telefone para ligar para Jacob, mas para mentir para a polícia sobre a bomba e para se livrar da suspeita. Ela decidiu armar para mim. Fala sério. Depois de tudo que eu tinha feito por ela, eu não ia levar desaforo para casa. Comecei a gritar e acusar ela bem na delegacia de polícia. Eu ouvi a lamentação dela sobre Jacob, sempre a apoiei e desistia dos meus estudos. E era assim que ela me agradecia? Eu fui imediatamente tranquilizada por um policial e ele disse para não piorar minha situação. Verônica só saiu sem dizer nada. No dia seguinte eu fui libertada sob fiança e o julgamento começou. Pelo que eu ouvi, eu estava enfrentando uma grande multa e trabalho correcional. Naturalmente, toda a escola descobriu isso e eu fui considerada uma hipócrita que estava pronta para armar para uma amiga a qualquer momento. E todos começaram a me evitar, então eu fui suspensa da escola. Mas o pior é que eu não poderia participar da competição mais. Eu tava com medo de que esse seria o fim da minha vida, então eu decidi falar com Verônica. Ela jurou que a única pessoa que ela ligou foi Jacob e que ela não relatou qualquer bomba. Bem, só se Jacob que pediu o telefone para uma ligação fez isso, mas não tem nada a ver. O que ela quis dizer com não tinha nada a ver? Obviamente ele fez tudo isso. Usou Verônica e armou para mim para se livrar da suspeita. Pedi para ela dizer isso no tribunal para que eu pudesse ser inocentada de todas as acusações. Mas Verônica disse que eu estava com ciúmes dela e já tinha notado muito antes que eu tinha uma queda por Jacob. Tentei tirar esse óculos cor-de-rosa dela, mas eu não consegui. Ela disse que eu estava o difamando e saiu. O julgamento era em um dia, eu estava no limite. Minhas notas pioraram, senhorita Leslie perdeu toda a confiança em mim. E o meu sonho de ser uma farmacêutica e encontrar uma cura para o câncer tinha terminado. No dia do julgamento, eu não tinha mais esperança. Eu não tinha testemunha de defesa, a minha suposta melhor amiga iria proteger seu namorado ao invés de mim. E em seguida minha vida estaria terminada. Mas, em vez disso, ela disse para me soltarem porque eu era inocente e que ela foi a pessoa que ligou e informou a falsa bomba, porque ela não estava pronta para o teste de química. Eu estava com tanta raiva e comecei a gritar com Verônica no tribunal. Ela sabia o quanto era importante para mim ser uma farmacêutica. Minha avó amou ela como se fosse a própria neta. Fomos separadas e Verônica não aguentou mais e chorou dizendo que não foi ela que ligou. Jacob pediu para ela fazer isso porque ele tinha um teste de matemática naquele dia também e não estava pronto. Verônica faria qualquer coisa para mantê-lo apaixonado por mais tempo. Um mês se passou e eu fui inocentada de todas as acusações e voltei a falar com Verônica. Jacob foi punido e Verônica cortou todos os laços com ele. Certamente tentou apelar, mas eu não deixei Verônica ser usada novamente. Mas a coisa mais importante é que eu limpei meu nome e agora fui autorizada a participar da competição de química. Isso significava que meu sonho se tornaria realidade. Inscreva-se no canal e não perca novas histórias.